Você não vai acreditar no que este vira-lata caramelo fez para salvar seu dono no meio do sertão mais cruel do Nordeste brasileiro. Uma história real de coragem e lealdade que vai fazer você abraçar seu pet agora mesmo. Fique até o final para descobrir como um simples latido mudou tudo. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias emocionantes como esta. O sol do meio-dia transformava a terra em brasa viva quando Joaquim Pereira percebeu que estava perdido. A caatinga se estendia em todas as direções, um mar de espinhos e galhos secos que arranhavam o céu sem nuvens. Ao seu lado, Trovão, um vira-lata caramelo de porte médio e olhos cor-de-mel, farejava o ar com as narinas dilatadas, captando algo que o homem ainda não conseguia perceber. O cão tinha esse nome porque aparecera na fazenda durante uma tempestade, 3 anos atrás. Um filhote encharcado que latia mais alto que os raios. Desde então, tornara-se a sombra fiel de Joaquim, acompanhando-o em cada jornada pelo sertão inclemente. A propriedade de Joaquim ficava a quilômetros dali, uma modesta fazenda de gado que ele herdara do pai e mantinha com o suor de cada dia. Aos 35 anos, era um homem marcado pelo sol e pelo trabalho. Mãos calejadas que conheciam cada pedra daquele chão árido. Sua rotina era previsível como as estações da seca. Acordar antes do galo, cuidar dos animais, consertar cercas, procurar água. Mas naquela manhã de março, quando saíra para buscar uma res desgarrada, algo saíra diferente. A trilha que conhecia como a palma da mão parecera se multiplicar em dezenas de caminhos idênticos. E agora, horas depois, a sede começava a apertar sua garganta como uma mão invisível. Trovão mantinha o focinho próximo ao chão, os pelos do dorso eriçados numa tensão que Joaquim aprendera a respeitar. O cão tinha um sexto sentido para o perigo, uma herança selvagem que nem 3 anos de domesticação conseguiram apagar. Suas orelhas giravam como radares, captando sons que o ouvido humano não alcançava. De repente, parou e latiu 3 vezes, curto e grave, o sinal que usava para alertar sobre algo importante. Joaquim seguiu o olhar do animal e viu, a uns 200 metros, o que parecia ser uma casa abandonada, as paredes de adobe meio desmoronadas pelo tempo. Era o tipo de construção que pontilhava o sertão. Testemunhas mudas de tempos melhores. Quando a chuva ainda visitava aquelas terras com mais frequência, Joaquim conhecia as histórias. Famílias inteiras que abandonavam tudo durante as grandes secas, deixando para trás apenas as cascas vazias de suas vidas. Mas aquela casa ele não reconhecia, e isso o perturbava profundamente. Como podia haver uma construção daquele tamanho em terras que ele jurava conhecer cada palmo? Ao se aproximarem, Trovão começou a gemer baixinho, um som que vinha do fundo da garganta e que Joaquim só ouvira uma vez antes, quando encontraram uma cascavel enrolada perto do poço. O homem colocou a mão no cabo do facão que levava na cintura, o metal quente do sol contra seus dedos. A casa exalava um silêncio pesado, diferente do silêncio natural do sertão. Era um silêncio que parecia engolir os sons ao redor, criando um vácuo onde até o vento parecia ter medo de entrar. Foi então que Joaquim a viu pela primeira vez. Uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, estava sentada na soleira da porta, os joelhos abraçados contra o peito. Seus cabelos negros caíam como uma cortina sobre o rosto, e ela não levantou os olhos quando eles se aproximaram. Usava um vestido simples de chita desbotada, e seus pés descalços estavam cobertos de poeira. Trovão rosnou baixo, mas Joaquim o acalmou com um gesto. Havia algo de errado naquela cena, mas a sede e o cansaço nublavam seu julgamento. A moça finalmente ergueu o rosto, revelando olhos escuros que pareciam conter toda a tristeza do mundo. Quando falou, sua voz era como o farfalhar de folhas secas. Maria Clara era seu nome, disse ela, e estava ali havia dias, talvez semanas, esperando alguém que nunca voltaria. Sua família partira durante a última grande seca, mas ela ficara para trás, presa por promessas e memórias.
Joaquim sentiu o coração apertar diante daquela história, tão comum naquelas terras castigadas. Ofereceu dividir a pouca água que tinha em seu cantil, e ela aceitou com um sorriso triste que transformou seu rosto por um instante. Enquanto conversavam, Trovão mantinha-se inquieto, andando em círculos ao redor deles, o pelo arrepiado e as orelhas sempre atentas. O cão farejava o ar constantemente, como se tentasse decifrar um enigma invisível. Joaquim, absorto na conversa com Maria Clara, não percebeu quando o animal começou a cavar freneticamente perto da parede lateral da casa, suas patas jogando terra para todos os lados numa urgência desesperada. A tarde avançava e o sol começava, sua descida lenta em direção ao horizonte, pintando o céu de tons de laranja e vermelho que pareciam sangue diluído. Maria Clara contava sobre os dias antes do abandono, como a cisterna secara primeiro, depois o açude, e por fim até as lágrimas pareciam ter evaporado dos olhos de sua gente. Suas palavras eram hipnóticas, tecendo uma teia de melancolia que envolvia Joaquim como uma mortalha. Ele não percebeu quando suas pálpebras começaram a pesar, nem quando seu corpo começou a se inclinar contra a parede de adobe. Foi o latido agudo de Trovão que o trouxe de volta à consciência. O cão estava em cima dele, as patas dianteiras em seu peito, latindo, com uma urgência que Joaquim nunca vira antes. A escuridão havia caído como um manto sobre o sertão, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. Maria Clara não estava mais ali, e no lugar onde ela estivera sentada, havia apenas uma mancha escura na terra. Joaquim tentou se levantar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo, e uma dormência estranha subia por seus membros. Foi então que viu os ossos, parcialmente enterrados onde Trovão estivera cavando, brancos como marfim sob a luz das estrelas. Ossos humanos, não havia dúvida, e não eram os únicos. O cão continuava a latir, puxando a manga da camisa de Joaquim com os dentes, tentando arrastá-lo para longe daquele lugar maldito. Com esforço sobre-humano, o homem conseguiu se colocar de pé, a cabeça girando e as pernas bambas. Cada passo era uma batalha, mas Trovão não desistia, puxando, empurrando, latindo sem parar. A casa atrás deles parecia pulsar com uma vida própria, as sombras se contorcendo nas paredes como serpentes negras. Joaquim podia jurar que ouvia vozes, sussurros que vinham de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Nomes eram chamados no vento, nomes de pessoas que ele conhecera, que haviam desaparecido durante as secas dos anos anteriores. Sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo, mas o veneno, ou o que quer que Maria Clara tivesse colocado na água, nublava seus pensamentos como uma névoa espessa. Trovão guiava seus passos trôpegos, escolhendo o caminho através da caatinga escura com uma certeza que desafiava a lógica. O cão parecia saber exatamente para onde ir, evitando os espinhos mais cruéis e os buracos traiçoeiros. Vez ou outra, parava e voltava para empurrar Joaquim quando este ameaçava cair, seus latidos se tornando mais urgentes a cada tropicada. As estrelas giravam no céu como um carrossel enlouquecido, e Joaquim teve que fechar os olhos para não vomitar a bile que subia por sua garganta. Não saberia dizer quanto tempo caminharam assim, homem e cão unidos numa dança desesperada de sobrevivência. O tempo parecia ter perdido o significado, esticando-se e contraindo-se como uma sanfona cósmica. Em alguns momentos, Joaquim podia jurar que via Maria Clara caminhando ao lado deles, seu vestido flutuando numa brisa que não existia, seu sorriso, triste, se transformando em algo muito mais sinistro. Em outros, via rostos nas sombras dos mandacaros, rostos de pessoas que conhecera, que haviam desaparecido sem deixar rastro. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, Joaquim desabou. Suas forças haviam se esgotado completamente, e nem mesmo a determinação férrea de Trovão conseguia movê-lo mais 1 centímetro. O cão, percebendo que seu dono não podia continuar, fez algo extraordinário. Levantou a cabeça para o céu que clareava e soltou um uivo longo e profundo,
um som que parecia vir das entranhas da terra. Não era o latido normal de um cão doméstico, mas algo mais antigo, mais selvagem. Um chamado que ecoou pela caatinga como um sino de alarme. Joaquim, deitado na terra dura com o rosto virado para o céu, viu através de sua visão embaçada quando os urubus começaram a circular. Eram muitos, demais para ser coincidência. Suas asas negras recortando o azul pálido da manhã, como pedaços de noite que haviam ficado para trás. Trovão não se moveu do lado de seu dono, rosnando para as aves de rapina que ousavam se aproximar. Demais, seus dentes brancos brilhando como punhais na luz crescente. Foi o compadre Zé Bernardo quem os encontrou. Atraído pelo comportamento estranho dos urubus e guiado por um pressentimento que não saberia explicar, havia saído de madrugada com 2 ajudantes para procurar por Joaquim. Quando chegaram, encontraram uma cena que ficaria gravada em suas memórias para sempre. Joaquim inconsciente, o rosto pálido como cera, e Trovão montando guarda feroz, o pelo eriçado e os olhos selvagens, pronto para defender seu dono até o último suspiro. Levaram 3 homens para convencer Trovão a deixá-lo se aproximar de Joaquim. O cão só cedeu quando reconheceu o cheiro de Zé Bernardo, alguém que visitava a fazenda com frequência. Mesmo assim, não se afastou um instante enquanto carregavam Joaquim para a carroça, seus olhos vigilantes acompanhando cada movimento. Durante o trajeto de volta, Trovão correu ao lado do veículo, suas patas incansáveis devorando a distância, como se temesse que algo ainda pudesse acontecer se baixasse a guarda. Na fazenda, enquanto cuidavam de Joaquim, que delirava com febre, Zé Bernardo decidiu voltar ao local que Trovão os havia guiado. O que encontrou gelou seu sangue sertanejo, acostumado a toda sorte de horrores da seca. A casa abandonada estava lá, exatamente como Joaquim descrevera em seus delírios. Mas não havia sinais de vida recente, apenas poeira e teias de aranha, exceto pelos ossos. Dezenas deles, alguns claramente humanos, espalhados pelo terreno ao redor da construção. Mais tarde, conversando com os mais velhos da região, Zé Bernardo descobriu a verdade macabra. Aquela casa pertencera a uma família que, durante a grande seca de 40 anos atrás, havia recorrido ao impensável para sobreviver. A fome havia transformado gente em monstro, e viajantes solitários começaram a desaparecer naquela área. Quando a verdade veio à tona, a justiça do sertão foi rápida e brutal. Mas diziam que o espírito de Mariazinha, a filha mais nova da família, ainda vagava por ali, atraindo viajantes perdidos com sua beleza triste e seu canto de sereia, do sertão. Joaquim levou 1 semana para se recuperar completamente. Os primeiros dias foram os piores, com febres que o faziam gritar nomes que ninguém reconhecia, e visões que o faziam tentar fugir da própria cama. Trovão não saiu de seu lado um instante sequer, dormindo no chão ao lado da cama, as orelhas sempre atentas ao menor som. Foi durante uma dessas vigílias que algo extraordinário aconteceu. Rosa, a filha de Zé Bernardo, havia vindo ajudar a cuidar do doente. Era uma moça de 22 anos, mãos hábeis de enfermeira autodidata e um coração generoso como o sertão é cruel. Rosa tinha um jeito especial com os animais, e Trovão, desconfiado de todos que se aproximavam de Joaquim, permitiu que ela chegasse perto sem rosnar. Havia algo em seus gestos calmos e sua voz suave que acalmava tanto o cão quanto o dono. Enquanto trocava os panos úmidos na testa de Joaquim, cantava baixinho antigas canções de ninar que sua avó lhe ensinara, melodias que pareciam ter o poder de afastar os pesadelos. Foi numa dessas tardes, quando o sol entrava oblíquo pela janela e pintava o quarto de dourado, que Joaquim abriu os olhos com verdadeira lucidez pela primeira vez. O primeiro rosto que viu foi o de Rosa, inclinada sobre ele com uma expressão de preocupação genuína. O segundo foi o de Trovão, que ao perceber que seu dono havia acordado, começou a abanar o rabo com tal entusiasmo que seu corpo inteiro balançava. Joaquim tentou falar,
mas sua garganta estava seca como a caatinga em agosto. Rosa, percebendo, trouxe água fresca, e dessa vez não havia veneno, apenas a doçura da vida retornando. A recuperação foi lenta, pontuada por momentos de fraqueza e recaídas. Mas a cada dia, com Rosa cuidando dele e Trovão montando guarda, Joaquim sentia as forças retornarem. Durante essas semanas, algo começou a florescer entre o enfermo e sua enfermeira. Eram olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Sorrisos que iluminavam o quarto mais do que o sol do meio-dia. Conversas que se estendiam para além dos cuidados médicos. Rosa contava histórias de sua infância, de como aprendera a cuidar de pessoas observando sua mãe, que fora parteira em tempos difíceis. Joaquim, por sua vez, falava de seus sonhos para a fazenda, de como queria cavar um poço artesiano e plantar um pomar que resistisse à seca. Trovão, deitado entre os dois, parecia aprovar aquela aproximação, seus olhos cor de mel alternando entre um e outro, como se compreendesse que algo importante estava acontecendo. Foi Rosa quem trouxe a primeira muda de umbuzeiro. Chegou numa manhã com o pequeno arbusto envolto em panos úmidos, dizendo que era para plantar perto da casa, que o umbu era a árvore sagrada do sertão, capaz de guardar água nas raízes como um milagre verde. Joaquim, ainda fraco mas já capaz de caminhar, insistiu em ajudar no plantio. Juntos, com Trovão cavando entusiasmado ao lado deles, fizeram o buraco e colocaram a muda na terra. Enquanto Rosa regava a pequena planta, Joaquim fez uma promessa silenciosa. Assim como aquela árvore, seu amor por ela criaria raízes profundas, capazes de sobreviver a qualquer seca. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Joaquim, completamente recuperado, voltou ao trabalho com renovado vigor. Mas agora não estava mais sozinho. Rosa vinha ajudar sempre que podia, trazendo não apenas suas mãos hábeis, mas também uma alegria que a fazenda não conhecia havia anos. Ela tinha um dom especial para lidar com os animais, e até as reses mais ariscas se acalmavam com sua presença. Trovão a havia adotado completamente, seguindo-a com a mesma devoção que demonstrava por Joaquim. Foi durante a marcação do gado, naquele junho de céu limpo e sol inclemente, que o segundo grande perigo se apresentou. Joaquim estava no curral, concentrado em marcar um bezerro particularmente agitado, quando ouviu o grito de Rosa. Ela havia ido buscar água no poço, mais afastado, e deparara-se com algo que gelava o sangue de qualquer sertanejo. Uma onça pintada, magra e, desesperada pela seca prolongada, havia descido das serras em busca de presas fáceis. O felino estava entre Rosa e o caminho de volta, seus olhos amarelos fixos nela, como se calculasse o melhor momento para atacar. Rosa, petrificada pelo medo, não conseguia se mover. O balde d'água havia caído de suas mãos, a água preciosa se infiltrando rapidamente na terra sedenta. Joaquim largou tudo e correu, mas estava longe demais e a onça estava perto demais. Foi então que Trovão provou mais uma vez porque era mais que apenas um cão. O vira-lata caramelo surgiu do nada como um raio dourado, colocando-se entre Rosa e a onça com um rosnado que parecia vir das profundezas da terra. Não era um confronto equilibrado. A onça era maior, mais forte, com garras que podiam rasgar couro como papel. Mas Trovão tinha algo que o felino não tinha. Estava defendendo sua família. O cão atacou com uma ferocidade que Joaquim nunca vira, latindo e mordendo, dançando para fora do alcance das garras mortais com uma agilidade impressionante. A luta pareceu durar uma eternidade, embora não pudesse ter sido mais que alguns minutos. Trovão usava sua velocidade e inteligência, atacando e recuando, nunca dando à onça um alvo fácil. Seus latidos ecoavam pelo sertão como trovões de uma tempestade seca, alertando todos num raio de quilômetros. A onça, frustrada e cada vez mais cansada, tentava encurralar o cão contra as pedras. Mas Trovão sempre encontrava uma saída. Sempre voltava ao ataque. Foi quando a onça,
Num movimento desesperado, conseguiu acertar Trovão com uma patada, que o jogou contra uma pedra. O cão ganiu de dor, o flanco sangrando de 3 cortes profundos. A onça, sentindo a vitória próxima, preparou-se para o ataque final. Mas havia subestimado o coração de um vira-lata do sertão. Trovão se levantou, cambaleante, mas determinado. E quando a onça saltou, ele fez algo que ficaria na memória de todos que testemunharam. Desviou no último segundo e mordeu a garganta do felino com toda a força que lhe restava. Quando Joaquim finalmente chegou, facão em punho e coração aos pulos, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Trovão estava caído, o pelo caramelo manchado de vermelho, mas ainda mantinha os dentes cravados na garganta da onça, que havia parado de se debater. Rosa chorava ajoelhada ao lado do cão, suas mãos tentando estancar o sangue que escorria dos ferimentos. Joaquim, com cuidado infinito, separou os combatentes. A onça estava morta, e Trovão, por milagre, ainda respirava. O que se seguiu foi uma corrida contra o tempo. Joaquim carregou Trovão nos braços enquanto Rosa preparava água quente e panos limpos. Não havia veterinário por perto, mas os sertanejos aprendem a cuidar de seus animais como cuidam de si mesmos. Com agulha e linha, Joaquim costurou os cortes, suas mãos tremendo não de medo, mas de emoção. Rosa preparou um cataplasma de ervas que sua avó ensinara, plantas do sertão que tinham o poder de curar e proteger. Durante 3 dias e 3 noites, Trovão lutou entre a vida e a morte. Joaquim e Rosa se revezavam em vigílias, nunca deixando o cão sozinho. Falavam com ele, contavam histórias, prometiam todas as coisas boas do mundo se ele resistisse. No 3º dia, quando o sol nascia pintando o céu de esperança, Trovão abriu os olhos e, fracamente, lambeu a mão de Joaquim. Foi nesse momento, com lágrimas escorrendo por rostos castigados pelo sol, que Joaquim tomou Rosa nos braços e a beijou pela primeira vez. A recuperação de Trovão foi lenta, mas constante. As cicatrizes em seu flanco se tornaram medalhas de honra, provas visíveis de sua coragem. Rosa mudou-se definitivamente para a fazenda, trazendo consigo não apenas seus pertences, mas também uma energia nova que transformou o lugar. Ela e Joaquim se casaram numa cerimônia simples, embaixo do umbuzeiro, que havia crescido forte e frondoso, com Trovão como padrinho de honra, um laço de fita colorida no pescoço. A vida seguiu seu curso, pontuada pelos ritmos do sertão. Chuvas vieram e foram. Secas testaram sua resistência, mas a pequena família permaneceu unida. Rosa trouxe mais mudas, criando um jardim improvável naquele chão duro. Joaquim cavou o poço artesiano dos seus sonhos, e a água jorrou como uma bênção líquida. Trovão, agora com alguns fios brancos no focinho, continuava sua vigília eterna, sempre alerta, sempre pronto para proteger os seus. Foi numa tarde de setembro, quando as primeiras nuvens de chuva se acumulavam no horizonte, que o destino decidiu testar mais uma vez aquela família. Joaquim havia saído para verificar uma cerca nos limites da propriedade, uma tarefa rotineira que não deveria oferecer perigos. Rosa estava em casa, preparando o jantar, quando o Trovão começou a latir de forma diferente. Não era o latido de alerta comum, mas algo mais urgente, mais desesperado. O cão corria de Rosa para a porta, latindo e ganindo, claramente tentando comunicar algo importante. Rosa, que aprendera a confiar nos instintos de Trovão, largou tudo e o seguiu. O cão a guiou por uma trilha que ela conhecia bem, o caminho que Joaquim tomara horas antes. Mas havia algo errado. Trovão não seguia a trilha principal, desviando por caminhos que Rosa nunca vira, como se seguisse um rastro invisível. O que encontraram fez o coração de Rosa quase parar. Joaquim estava caído no fundo de um barranco, a perna dobrada num ângulo impossível, o rosto pálido pela dor e perda de sangue. Havia tropeçado numa raiz escondida e rolado pela encosta íngreme, batendo em pedras e galhos na queda. Tentara gritar por ajuda, mas estava longe demais de qualquer ouvido humano.
exceto, claro, dos ouvidos sobrenaturais de Trovão, que mesmo a quilômetros de distância havia percebido que algo estava errado com seu dono. Rosa desceu o barranco com cuidado, o coração aos pulos, mas as mãos firmes. Avaliou os ferimentos de Joaquim com os olhos treinados de quem aprendera medicina na escola da vida. A perna estava quebrada, isso era certo, e havia um corte feio na cabeça que não parava de sangrar. Mas o pior era a localização. Estavam longe de qualquer ajuda, e a noite se aproximava como um predador paciente. Foi então que Rosa tomou uma decisão que provaria sua têmpera de verdadeira mulher do sertão. Rasgou tiras de sua própria saia para fazer bandagens, estancando o sangramento da cabeça de Joaquim. Com galhos e mais tiras de pano, improvisou uma tala para a perna quebrada, ignorando os gritos de dor do marido. Quando terminou, olhou para Trovão, que observava tudo com seus olhos inteligentes, e deu a ordem que poderia salvar suas vidas. Casa, Trovão. Buscar ajuda. Casa. O cão entendeu imediatamente. Com um último olhar para seu dono ferido, disparou, pela trilha como uma flecha dourada, suas patas mal tocando o chão na urgência de sua missão. Rosa ficou ali, segurando a mão de Joaquim, cantando baixinho as mesmas canções que havia cantado durante sua primeira recuperação, tentando manter ambos conscientes e esperançosos. Trovão correu como nunca havia corrido antes. Seus pulmões queimavam, suas patas sangravam dos espinhos e pedras, mas ele não diminuiu o ritmo. Chegou à casa vizinha de Zé Bernardo em tempo recorde, latindo e uivando até que todos entendessem que algo terrível havia acontecido. O velho sertanejo, que já havia visto Trovão em ação antes, não perdeu tempo. Reuniu homens, cordas e uma padiola improvisada, e seguiu o cão que já voltava pelo caminho, ansioso para guiá-los. O resgate foi épico. Desceram o barranco com cordas, içaram Joaquim com cuidado infinito, cada movimento calculado para não piorar os ferimentos. Rosa subiu por suas próprias forças, recusando ajuda, os olhos secos, mas o coração apertado. Trovão supervisionava tudo, latindo instruções que ninguém entendia, mas todos respeitavam. Quando finalmente colocaram Joaquim na carroça, o cão pulou para junto dele, deitando-se cuidadosamente ao seu lado como havia feito anos antes. A recuperação dessa vez foi mais longa. A perna quebrada precisou ser engessada na cidade. Uma viagem dolorosa de horas que Joaquim suportou apertando a mão de Rosa e ouvindo o latido encorajador de Trovão. Foram meses de fisioterapia improvisada, de exercícios dolorosos e pequenas vitórias. Rosa estava sempre ali, assim como Trovão, os dois pilares que sustentavam Joaquim quando a dor e a frustração ameaçavam dominá-lo. Foi durante essa convalescença que Rosa descobriu estar grávida. A notícia transformou a fazenda. Joaquim, ainda de muletas, começou a fazer planos para aumentar a casa. Rosa plantou mais árvores, criando sombra para o filho que viria. E Trovão, como se entendesse que sua família estava crescendo, tornou-se ainda mais vigilante, patrulhando os arredores da casa com dedicação redobrada. O bebê nasceu numa madrugada de chuva, a primeira chuva forte em 2 anos. O som da água batendo no telhado era música para os ouvidos sertanejos. E o choro do recém-nascido se misturou ao som da chuva, numa sinfonia de vida nova. Era um menino, forte e saudável, com os olhos escuros da mãe e o queixo teimoso do bezimoso pai. Chamaram-no Miguel, e desde o primeiro dia, Trovão assumiu o papel de guardião do pequeno humano. Era comovente ver o cão, agora com cicatrizes de batalha e fios brancos no pelo, deitar-se ao lado do berço, as orelhas atentas ao menor ruído. Quando Miguel chorava, Trovão era o primeiro a alertar os pais, latindo baixinho até que alguém viesse atender o bebê. Quando o menino começou a engatinhar, o cão se transformou em babá peluda, sempre por perto para evitar quedas e acidentes. A fazenda prosperou nos anos seguintes. O poço artesiano garantia água mesmo nas secas mais severas. O pomar crescia forte,
e o rebanho se multiplicava. Joaquim, completamente recuperado, mas com uma leve manqueira que o acompanharia para sempre, trabalhava com renovado vigor. Rosa transformara a casa num lar acolhedor, suas mãos mágicas fazendo milagres com os recursos limitados do sertão. E Miguel crescia forte e saudável, uma criança do sertão, com o melhor amigo que poderia ter, um cão que já havia provado várias vezes que daria a vida por sua família. Foi quando Miguel tinha 5 anos que a última grande provação chegou. O menino havia desenvolvido o hábito de explorar os arredores da casa, sempre com Trovão como sombra fiel. Naquela tarde específica, enquanto os pais estavam ocupados com a colheita de umbu, Miguel decidiu seguir uma borboleta colorida que dançava entre as flores do jardim de rosa. A borboleta voou cada vez mais longe, e o menino, encantado, a seguiu, sem perceber o quanto se afastava de casa. Trovão, agora com quase 10 anos e as articulações reclamando da idade, seguiu o menino com a paciência de sempre. Mas quando Miguel se aproximou perigosamente de um velho poço abandonado, coberto apenas parcialmente por tábuas apodrecidas, o cão percebeu o perigo imediatamente. Latiu o aviso, aquele latido grave e urgente que significava perigo real. Mas Miguel, distraído com a borboleta, não deu atenção. Foi quando o menino pisou na primeira tábua podre que Trovão agiu. Num movimento que desafiava sua idade e suas dores, o cão se lançou contra Miguel, empurrando-o para longe do poço no exato momento em que as tábuas cediam. O menino caiu na terra macia do jardim, assustado, mas ileso. Trovão não teve a mesma sorte. Seu impulso o levou direto para o buraco negro do poço abandonado, e o som de seu corpo batendo na água lá embaixo ecoou como um tiro no coração do sertão. Miguel gritou como nunca havia gritado antes, um som que alcançou os ouvidos de Joaquim e Rosa, mesmo à distância. Deslargaram tudo e correram, encontrando o menino aos prantos na beira do poço, gritando o nome de Trovão. Joaquim não hesitou. Amarrou uma corda na cintura e desceu pelo poço escuro, o coração apertado de medo do que poderia encontrar. A água estava a uns 10 metros de profundidade, fria e escura. E lá estava Trovão, lutando para se manter à tona, suas patas velhas batendo freneticamente. O resgate foi um milagre de determinação e amor. Joaquim conseguiu alcançar Trovão, segurando-o contra o peito enquanto Rosa e alguns trabalhadores que haviam acudido ao chamado os içavam. O cão estava exausto, tremendo de frio e choque, mas vivo. Quando o colocaram no chão, a primeira coisa que fez foi lamber o rosto de Miguel, como se quisesse ter certeza de que o menino estava bem. Aquela noite, enquanto Trovão dormia enrolado em cobertores perto do fogão, com Miguel abraçado a ele, Joaquim e Rosa trocaram um olhar que dizia tudo. Quantas vezes aquele cão salvaria suas vidas? Quantas vezes provaria que o amor e a lealdade não conhecem limites? Rosa preparou o melhor jantar que a despensa permitia, e pela primeira vez Trovão comeu na mesa com a família, um rei em seu merecido trono. Os anos seguintes foram mais gentis. Trovão envelheceu com dignidade. Seus passos mais lentos, mas seu espírito indomável. Miguel cresceu ouvindo as histórias de como o cão havia salvado seu pai e sua mãe, como havia lutado com uma onça, como havia descido um poço para salvá-lo. O menino desenvolveu um amor profundo por animais, um respeito pela vida que o acompanharia sempre. Joaquim expandiu a fazenda, cavou mais poços, plantou mais árvores. A propriedade se tornou um oásis no sertão. Um exemplo de como o trabalho duro e o amor podem transformar até a terra mais árida. Rosa teve mais 2 filhos, uma menina chamada Ana e outro menino chamado Pedro. E Trovão assumiu a guarda de todos com a mesma dedicação, mesmo quando seus passos se tornaram mais vacilantes e seu pelo mais branco que caramelo. Foi numa manhã de inverno, 15 anos depois daquele primeiro resgate, que Trovão não se levantou para a caminhada matinal. Estava deitado em seu lugar favorito, embaixo do umbuzeiro que Rosa plantara tantos anos antes.
os olhos cor-de-mel fitando o horizonte onde o sol começava a nascer. Joaquim se ajoelhou ao lado dele, as mãos calejadas acariciando o pelo grisalho, as lágrimas escorrendo sem vergonha por seu rosto marcado pelo tempo. Rosa trouxe as crianças, e todos se sentaram ao redor de Trovão, contando histórias, agradecendo, despedindo-se. O cão os olhou um por um, aquele olhar inteligente e amoroso que haviam conhecido por tantos anos. E quando seus olhos se fecharam pela última vez, foi com um suspiro de contentamento, como quem cumpriu sua missão e podia finalmente descansar. Enterraram Trovão embaixo de um buzeiro, marcando o lugar com uma pedra onde Miguel, já demonstrando habilidade com as letras, gravou: "Aqui descansa Trovão, o cão que nos ensinou que o amor não tem limites." A árvore, como se entendesse a honra de guardar tal tesouro, floresceu como nunca antes, seus frutos doces alimentando gerações de crianças que cresceriam ouvindo a história do vira-lata Caramelo, que salvou uma família inteira. Anos mais tarde, quando Miguel se tornou veterinário e voltou para cuidar dos animais do sertão. Quando Ana se tornou professora e ensinou as crianças da região sobre coragem e lealdade. Quando Pedro assumiu a fazenda e a transformou num modelo de sustentabilidade, todos carregavam dentro de si um pedaço de Trovão. Rosa e Joaquim, agora avós de cabelos brancos, ainda caminhavam de mãos dadas pelo pomar que haviam plantado juntos, e sempre paravam embaixo do umbuzeiro para conversar com seu velho amigo. E nas noites de lua cheia, quando o vento soprava suave pelos galhos do umbuzeiro, juravam poder ouvir, distante mas claro, o som de um latido familiar, como se Trovão ainda montasse guarda, velando por sua família mesmo além da vida. Porque há amores que transcendem a morte, lealdades que ecoam pela eternidade, e no sertão, onde a vida é dura mas os corações são fortes, as histórias dos que amaram de verdade nunca morrem. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto? Quando permitirá que o amor, seja de um animal ou de uma pessoa, transforme sua terra árida em jardim? Pois, se um vira-lata Caramelo pôde mudar o destino de uma família inteira, imagine o que um coração aberto pode fazer pela sua vida.